Oi gente, está começando De Olho no Mercado de junho para você ficar por dentro de tudo que afeta o mercado financeiro nesse mês e poder investir melhor. Primeiro ponto de atenção que a gente precisa ter esse mês é a terceira onda de Covid no Brasil e o avanço da vacinação aqui no mundo. Como a gente falou no mês passado, já dá para ver a reação das bolsas de valores ao redor do mundo ao avanço da vacinação contra a Covid-19. A gente tem aqui na tela um gráfico que mostra a relação entre ritmo de vacinação nas principais regiões do mundo, a porcentagem da população vacinada e a performance de cada mercado até agora no ano. Aqui no Brasil, o ritmo da vacinação precisa aumentar consideravelmente. Para piorar, temos dados que mostram que o ritmo de imunização está mais lento do que o de recebimento de novas doses. A gente está recebendo as doses e não está vacinando. Com esses números e notícias de novas variantes mais agressivas da doença, já se fala em uma terceira onda no país. Inclusive, governantes já falaram em novas possíveis medidas de restrição, com um consequente atraso ainda maior na recuperação da economia. Mesmo com esse ritmo lento para sair da situação de pandemia, a gente vê motivos para sustentar uma visão positiva para a Bolsa Brasileira no médio e longo prazo. O primeiro deles são as commodities. Nesse ano, o índice de commodities da Bloomberg tem alta de 19% e em 12 meses o retorno é de 48%. Durante o mês de maio, o minério de ferro foi o grande destaque, dentro da categoria das commodities, depois de bater $273 por tonelada e depois passar por alguns pregões de quedas muito intensas. Tudo isso foi estimulado por posicionamentos do governo chinês. Mas o que a China fez? Com medo de que as altas muito fortes dos preços das commodities prejudiquem a recuperação do país, já que o nível de renda da população está abaixo de antes da crise da Covid, a China anunciou que vai passar a punir especulação e manipulação de mercado com commodities. Os reguladores também convocaram produtores de metais do país e instruíram a não elevar os preços do cobre, carvão, aço e minério de ferro. Como a China é o maior consumidor de insumos como o minério de ferro e o cobre, essa regulação naturalmente faz preço no mercado inteiro. Mas e aí, acabou o momento positivo das commodities? A gente vai ver uma queda brusca no preço, consistente? A gente não vê isso, tá? Apesar dessa pressão do governo chinês e da desaceleração na alta dos preços, a relação entre oferta e demanda para as commodities continua desigual. A demanda segue forte, enquanto a oferta passa por um cenário ainda desafiador. Nesse ponto, o que os investidores devem ver agora é se ainda tem espaço para os preços subirem e se esse controle do governo chinês vai ser mantido, vai aumentar ou se vai mudar de alguma forma. A Bolsa Brasileira, na verdade a nossa economia como um todo, tem um grande potencial de se beneficiar desse ambiente. O nosso mercado de ações é o mais concentrado em commodities do mundo, com 36% de imposição direta às empresas desse setor. Terceiro ponto de atenção em junho: inflação continua no radar, o Voldemort da economia. Com as commodities bombando, os desequilíbrios na cadeia de produção que pressionam ainda mais os preços e os efeitos de estímulos fiscais e monetários, o foco agora é nas discussões de bancos centrais sobre o fim dos estímulos, principalmente nos Estados Unidos. A gente ainda não espera uma mudança brusca de discurso ao longo de junho e nem o fim da chuva de dinheiro tão cedo, mas é para ficar de olho sim, porque os mercados vão reagir a discursos nesse sentido. No Brasil, a preocupação é com outra chuva, na verdade a falta de chuvas. O risco de uma crise hídrica é adicionado ao caldo de riscos inflacionários e a gente pode ter alguma surpresa de alta nos preços por aí. Menos chuva igual energia mais cara, e a energia mais cara também encarece a produção de vários itens na economia. Por falar em inflação, existem ações brasileiras e estrangeiras que não apenas protegem a sua carteira da alta nos preços, como se beneficiam desse movimento. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link com as ações e BDRs que se beneficiam da alta da inflação. Quarto ponto de atenção em junho: reformas. Elas vêm ou elas não vêm? Depois de um primeiro trimestre bastante turbulento, o mês de maio trouxe uma redução da incerteza e de percepção de risco político e fiscal. A novela do orçamento finalmente terminou e aí o foco virou para o andamento de duas reformas importantes:
a administrativa e a tributária. Para frente, a gente tem toda a tramitação dessas duas reformas no Congresso e elas seguem no radar ao longo dos próximos meses. As duas reformas são consideradas primeiros passos importantes em direção à melhora do ambiente de negócios e à sustentabilidade fiscal de longo prazo no país. Quinto ponto de atenção em junho: volatilidade. Em meio a tantas incertezas, a nossa certeza é que a volatilidade da Bolsa Brasileira não foi embora. Antes de saber quais são os rumos das ações na Bolsa, a gente precisa endereçar todos esses temas que a gente acabou de falar nos outros pontos de atenção. E até que esses pontos sejam resolvidos, provavelmente várias outras incertezas vão nascer também. Mas dizer que o cenário é propício para volatilidade não significa dizer que todas as ações devem oscilar muito daqui para frente. A gente fez um estudo que mostra as ações no stress da nossa bolsa. São papéis que não necessariamente vão render mais do que os outros, mas que provavelmente vão te ajudar a ter uma noite mais tranquila de sono, sem pesadelo com números vermelhos na sua carteira. Para conhecer, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo também, são as ações no stress. Por hoje é só, a gente espera que esse De Olho no Mercado te ajude a tomar as melhores decisões para sua carteira e tem muito mais conteúdo para te guiar nessa jornada lá na plataforma Reconnect. Fica de olho, acessa lá e até a próxima!